Olá, tudo Boa noite bom? Boa noite a todos. E hoje estamos na Ilha dos Açores, né? Na Ilha do Faial. Isso, aqui nos Açores, no meio do Oceano Atlântico. Voltamos em direção do Brasil, mas só que paramos no meio do Atlântico. É muito legal aqui. Olha, a energia daqui é fantástica. Estamos hoje, por isso hoje novamente gravando, provavelmente a semana que vem também, né? Porque também vamos estar novamente viajando. Mas tá, isso enquanto a gente está em trânsito por aqui, vai ser assim, né? Vai ser gravado porque não tem como a gente fazer ao vivo, né? Às vezes não coincidem os horários, mas tudo certo. Depois já regulariza e tudo certo. Isso. Então, aqui o lugar é muito legal, é muito bonito, a energia desse lugar é muito leve, né? Muito mágica, né? Muito mágica. E para quem chega de novo aí, que né, não sabe, que a gente coloca também a cidade, né? Quando nós fazemos na cidade onde nós estamos e tem dinâmica, a gente coloca também a cidade, né? Porque nós fazemos também a cura do lugar onde a gente está, e isso ajuda muito a melhorar a vida das pessoas. Claro. Né? E qual é o problema justamente de Açores? Eu conversando com as pessoas daqui, né? A Berta, a Margarida, que são pessoas daqui, que nasceram aqui em Faial. E qual é o problema realmente desta ilha? Que ela teve muito sucesso, né? Teve muita prosperidade num tempo, mas agora não está tendo prosperidade. Ela foi a mais importante, né? Da reunião das ilhas. Quantas ilhas são? Não sei quantas ilhas são, acho que são umas 5 ou 6. Mas então o que acontece? Realmente o problema dela, porque eu perguntei para ela qual era o problema que estava tendo o Faial, né? E para entrar, por exemplo, numa dinâmica que precisa ser curado, né? E aí a Berta me falou que o que precisava ser curado era justamente a prosperidade. Você vê que era o tema justamente de hoje, tá? E aí o que a gente conectou? Porque está vendo uns tremores de terra, né? Faz uma semana, né? Uma semana. Uma semana que começaram os tremores, começou a tremer tudo. E o pessoal está dizendo que é o movimento da Atlântida. Né? Então, na verdade... Porque a gente estava chegando. Então, na verdade, na Atlântida, o que acontecia? Se tinha um poder muito grande. E a briga foi justamente do bem e do mal. Né? Essa briga que acabou... Essa desunião, na verdade, né? Que acabou ocasionando esse desaparecimento e a extinção, na verdade, da Atlântida, mas que não foi a extinção, na verdade, foi adormecimento. Né? Mas agora é como que está surgindo novamente. Então, a gente integrou toda essa coisa e essa força que vem da Atlântida, que é para se empoderar realmente, para trazer todo esse poder e descobrir realmente quem somos, né? Não ter vergonha de quem se é. Estão chegando, né? Por isso que estão chegando, estão voltando, né, para casa os habitantes da Atlântida. Então é bem provável que a partir de agora e dos trabalhos aqui que a gente está fazendo haja uma expansão aqui no turismo, um crescimento no turismo, e pessoas que tenham vontade, que de repente nunca tiveram vontade de vir e conhecer, venham, né? Venham, porque vão receber um chamado interno. Tá? Claro que para alguns vai ser consciente, para outros inconsciente, mas está tudo certo, né? Com que tenham vontade de vir para cá e conhecer esse lugar maravilhoso, que realmente é maravilhoso, tem um mar maravilhoso, uma areia preta, completamente diferente, mas também bonita, muito bonita, fininha. Então tem um encanto, né? Especial. Tem um encanto especial aqui. Então vamos ver, né? Também temos o Viaja Comigo, que a gente vai fazer, a gente vem começar aqui a gravar para gravar o Viaja Comigo. Vai ser bem... Sabemos que tem aqui no grupo gente que está no Viaja Comigo. Tem gente que porque acho que vai ser surpreendente até para nós. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Encantador. É incrível essa coisa que a gente, quando nós estamos assim em viagem, né, que é sair de uma cidade para outra, ou até de um país para o outro, a diferença energética que a gente percebe, ainda que os países sejam limítrofes, né, que façam fronteira, são completamente diferentes. São completamente diferentes.
E mesmo a energia de Lisboa, né? Ou mesmo a energia de Portugal, não da ilha, né? Apesar que a Ilha das Flores também é Portugal, né? Pertence a Portugal, mas ela tem uma outra característica diferente, uma outra energia diferente, né? Então, isso também enriquece muito a dinâmica, né? Porque, na verdade, por isso que se chama dinâmica, né? Ela é dinâmica. Ela não é estática, ela é dinâmica todo o tempo. E que bom que a gente está andando por aí, né? Para poder integrar todas essas riquezas aí que o planeta tem, né? Tá? Esse é o objetivo. Bom, então, como o tema era abundância, né? E prosperidade, aí alguns de vocês colocaram aí especificamente o que queriam, né? Ainda que trouxeram alguns outros assuntos, mas sempre está vinculado direta ou indiretamente com o tema, né? Uhum. Então, saiu aqui bastante preocupação, né? Tem bastante preocupação, né? Sentimento de abandono, mas principalmente esse sentimento de abandono é com relação a gente mesmo, né? É um abandono de si, né? Então, esse processo de me abandonar por ter passado às vezes por situações que eu não esperava, né? Fizeram com que me paralisasse, né? Então, houve ali um processo de paralisação para alguns de vocês, sejam às vezes questões do passado, que aconteceram, obviamente, no passado e que estão repercutindo hoje, ou que estão, alguns de vocês, paralisados por conta de uma situação que ocorreu no passado. Mas isso aí, quando passa muito tempo, quando se prolonga esse processo, começa um abandono da gente mesmo. Tá? E esse abandono da gente mesmo está vinculado aí vem baixa autoestima, vem um montão de processos de que não acredito em mim e tal. E quando a gente estava fazendo isso, que obviamente entrou a cidade, entrou a horta, eu também percebi que aconteceu uma coisa assim, porque o que tinha essa ilha? Teve uma prosperidade e um destaque, tá, muito importante em várias épocas da história, tá? E, de repente, agora ela ficou observando que toda essa prosperidade, ou até eventos, ou, pessoas importantes ou que estavam na ilha, passaram a ter as sedes dos seus negócios nas outras ilhas vizinhas, né? E, então, como que os habitantes ficaram meio assim, o que aconteceu? Mas isso também provocou uma situação assim, a mesma coisa que eu estava contando aí que aconteceu aqui com alguns de vocês. É uma situação que passou no passado, que trouxe um estado meio de choque, que passei por uma sensação de abandono, de sentimento de abandono, e depois, no momento em que isso se tornou muito prolongado, vem um abandono de mim mesmo. Mas também vem uma questão de que, até estavam dizendo de que as outras ilhas acabavam invejando o sucesso que tinha, né? O sucesso que tinha Faial, tá? A Ilha do Faial, porque tem Miguel, tem São Miguel, tem São Jorge, a Ilha do Pico, que é onde está o pico mesmo, que é lindíssimo, né? Depois vocês vão ver, nós vamos colocar, talvez a gente faça alguma coisa meio para todo mundo ver, né? Então, o que acontece? Mas o que quer dizer se deixar abater por causa de inveja? É porque, na verdade, a pessoa, né, ou no caso a ilha, tá? Ou mesmo as pessoas, se elas tiveram muito sucesso, elas não souberam manter esse sucesso. Porque acharam que isso foi apagado várias crenças, tá, em vocês, acharam de que não mereciam ter dinheiro, que não poderiam ter sucesso ou prosperidade, tá? Então, o que acontece? Aí, inconscientemente, o nosso ser, ele coloca impedimentos para que isto realmente não se dê, né? Então, teve como uma queda. Então, foram assim. E eu sei que tem pessoas aqui que já, mesmo que estão na dinâmica de hoje, tá? Que já tiveram dinheiro e que hoje não têm. Tá? Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui com a ilha. Né? Então, foi trabalhado essa questão também, que também não deixa de ser uma parte também da autoestima, né? De sustentar isso, né? De saber o que é realmente o que você tem que fazer. Mas trabalhando no desenvolvimento desse processo, enquanto a gente pagava um montão de coisas, tirava de vocês um montão de limitações,
percebi que isso sempre tem um lado bom, né? Então, às vezes, o processo de eu ficar carente de alguma coisa ou ficar escasso de alguma coisa, faz com que eu consiga perceber que eu tenho que descobrir saída por outro lado. Então, é uma outra coisa que eu preciso resgatar. Então, ali também foi integrado um montão de criatividade, capacidade de criar, capacidade de co-criar, de descobrir, de inventar, de canalizar coisas novas, fórmulas novas, novos caminhos, novas oportunidades, porque se requer coisas novas, tá? Para serem criadas na Terra, seja de todo tipo, seja de qualquer necessidade. O ser humano está mudando, assim como o planeta está mudando, a economia, a política, tudo está mudando. Então, se requer situações de novas, ideias novas. Então, precisam descer essas informações para que quem esteja pronto as receba e crie um novo negócio, um novo produto, uma nova fórmula. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Muito legal. E, na verdade, foi colocado também recursos para que isso aconteça. Né? Para sair dessa estagnação. Exatamente. E desse estado de choque. Para perceber as coisas invisíveis que tem na nossa volta e que a gente não está se dando conta. Né? É para enxergar um outro novo mundo. Né? E também ter coragem para seguir a sua intuição. Tá? Para seguir o que o teu coração manda. Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer determinadas ações e acha, não, vão achar que eu sou louca, né? Que estou pirando. Não é nada disso. Como seria colocar essas novas ideias em ação? Né? Colocar essas novas ideias para funcionar. Porque é isso que o planeta precisa hoje. E não é direcionado somente para o Brasil, para Portugal. Não, é direcionado para o planeta. Todos os seres humanos do planeta estão dessa maneira. Precisamos de coisas novas. Precisamos de ideias novas. Ou de inventar as mesmas ideias que já tem, mas de uma maneira nova. Tá? Então, é a mesma coisa. Não, eu vou cozinhar, mas como vou cozinhar? Né? Cozinhar e apresentar as coisas de uma maneira diferente. Os chefes de cozinha hoje, que às vezes reinventam, fazem uma releitura de um prato que foi tradicional, uma comida de algum lugar, né? Uma coisa nova. Claro. Agora, no processo aqui mesmo, trabalhando com a cidade, é uma coisa incrível. A gente percebeu assim que está muito escondido toda essa coisa de Atlântida. Então, você vê, por exemplo, o Horta, e acho que é isso que... E trazer isso para o mundo. Imagina como seria colocar o turismo, chamar o mundo para vir à terra dos Atlantes, conhecê-la, mas trazer e receber o turista com toda essa mística, né, que se requer. Quantas pessoas no mundo viriam e como cresceria o turismo? E isso colocado na pessoa. Quem eu sou. Se você colocar quem você é, você vai recriar naquilo que você é. Então, é importante ir atrás dos teus sonhos. Entendeu? Não deixar os sonhos de lado. Se veio alguma coisa, a fazer alguma coisa nova. E não precisa ser grandes coisas. Pode ser na comida, pode ser na costura. O que você pode costurar que pode ser uma coisa diferente? Né? Que ideias novas podem ter em relação às roupas? Porque sim, teve um tempo que a gente só trabalhava com roupa, por exemplo, finas e que era de costureiras e tudo mais. Depois isso meio que sumiu e entrou o quê? A prêt-à-porter e as roupas feitas, né? As lojas de departamento, as roupas são todas feitas em série. Mas e será que não tem mais nada? Será que não tem uma nova coisa para criar? Tem um montão de coisas. Em qualquer âmbito da vida, na alimentação, no vestuário. No vestuário, em qualquer coisa. Na alimentação, você vê quantas doenças hoje tem que as pessoas precisam comer com coisas restritas. Então, você se dedicar somente aos diabéticos, ou somente aos celíacos, né? Ou somente às pessoas que querem emagrecer, ou as pessoas que querem ter uma boa forma.
Tá, e alimentação de alma, e alimentação espiritual. E alimentação espiritual. Que aqui, eu espero, quando eu voltar aqui na próxima vez, terapeutas. que tenham lugares assim maravilhosos, cheios de luz, com a história dos Atlânticos, para que cada um possa vir se resgatar e receber aquela informação de uma vida que passou lá, e que não importa se estava na treva ou se estava na luz, não interessa. Tá? Mas hoje tem escolhas, hoje a gente pode fazer a escolha de quem eu sou. Você vê que toda essa magia dos Açores é contada em Florianópolis, porque você vê que os Açores têm muita relação com muitos açorianos em Florianópolis. E eu lembro que eu morei um tempo lá e tinha muitas histórias, muitas lendas de Açores. Só que você vem aqui, você não vê tudo isso. fechado. É como que tinha vergonha de ser quem eu sou. Exatamente. E saiu isso. Saiu. Tá? Vergonha de ser quem eu sou. Como se você tem vergonha de ser quem você é, como você vai querer ter prosperidade? Não tem. Eu coloquei até aqui, ó, síndrome do patinho feio. Aí trabalhamos a beleza, tá? E o único resgate, o resgate da pessoa, tá? A sabedoria, o conhecimento, a astúcia. Se sentir culpado pelo que se é. Isso, trabalhar o medo de se mostrar. Exato. Então, se você se sente culpado por ser quem você é, como você vai mostrar para o mundo quem você é? Mas o mundo está pedindo, pelo amor de Deus, seja quem você é. Por isso que estão se abrindo esses processos aqui. E em qualquer âmbito, naquilo que você for bom. Pode ser na engenharia, pode ser no terapeuta, pode ser o que você quiser. No lugar onde a gente passa não fica pedra sem não. Mas que bom, né? Que nos chamam para esses lugares e a gente vem e faz a cura, porque fazendo a cura do lugar fazendo para a gente mesmo. Claro, e se vê que é uma questão, quando eu cheguei, era uma questão do sangue. Tá? E o sangue o que é? É vida. Né? Por que nós temos vida? Porque tem o sangue correndo nas nossas veias. Né? Então, imagina e o sangue é alegria, né, também. E o sangue também é alegria, é paixão. Né? Então, é você ter paixão pelo que você faz. É você ter alegria pelo que você faz. Imagina quantos sintomas e quantas doenças se curam somente com esse processo de fluxo amoroso. Um montão. E quando você estava chegando, nós estávamos chegando, você teve, conta lá o que você teve, que teve o Então, a pulsação, o pulso aqui começou a pulsar. Que eu disse, muito forte. Muito forte, eu nunca tinha visto isso. Saltava as meias e pulava assim, pum, pum, pum. Eu disse, meu Deus, será que eu estou tendo alguma coisa? Explodir nessa cidade. E não era. Era questão do sangue. Era questão dessa vida toda. De ser quem você é. Porque o sangue é o quê? É o que você é o teu DNA. Então, foi também corrigido e trabalhado o DNA das pessoas que trabalharam aqui, né? Para que justamente a gente assuma quem é e limpar todas aquelas coisas passadas, tá? E todos aqueles antigos programas para poder tirar aqueles antigos programas e começar a entrar num programa novo, né? Começar a perceber novas coisas. Foi colocado novos códigos, novas senhas para ter acesso a novas possibilidades. Né? Então, isso é muito legal. Também é para se dizer, para se fazer coisas de acordos diferentes. Né? Então, se tem empresas, ou tem pessoas que trabalham com a família, ou tem pessoas que temos que fazer acordos diferentes. Porque diz que quem manda é igual a quem obedece. São os dois lados. São os dois lados. Uhum. Tá? Então, não tem alguém que manda e alguém que obedeça. É igual, é a mesma coisa. Então, diz que você tem que fazer acordos diferentes. E não é para você avançar demais. Não é para você mudar a coisa radicalmente e na pressão. Não. É para você fazer acordo, ir avançando, saber o que você quer e ir avançando passo a passo. É dentro do processo que cada um está. Dentro do processo que cada um está. Descobrir. Vão vir algumas ideias, se vierem algumas ideias, se vocês sonharem, por exemplo,
essa noite, nas próximas. Terem percepções diferentes. Prestem atenção a dicas, a mensagens. Tá, eu falei agora do sonho, mas tem alguns que não lembram, né? Sonhar, todos nós sonhamos, né? Só tem os que lembram do sonho e outros não. Mas aí podem não sonhar, mas podem receber alguma mensagem, fiquem abertos. Às vezes uma pessoa que chega e está conversando e de repente do nada fala uma frase lá como que não tem conexão com o assunto que está sendo falado. Às vezes isso é uma mensagem, tá? Ou qualquer informação que vocês vejam que lhe chama atenção. Até às vezes ouvindo uma música, né? Quando é uma coisa meio assim, né? Que a gente está ouvindo uma música meio não sei o quê, você não ouve nada, mas de repente uma frase, uma palavra da música te chamou a atenção. É uma mensagem. E foi colocado recursos para que vocês possam ter mais percepção. Então, prestem atenção. Prestem atenção o que vem, né? Agora, nessa semana, prestem atenção com suas mensagens. O que as pessoas dizem? O que elogiam você? Aquilo que alguém elogiar é um dom. Porque ninguém elogia ninguém se isso não é um dom. Então, preste atenção e vá vendo por onde você tem que desenvolver isso. Se você já está no caminho certo, então vá passo a passo, tá? E vá acertando as coisas, porque saiu aqui como que tem coisas ainda para acertar, tá? É coisas para negociar. E saiu a parte da comunicação. É essa comunicação que precisa ser mais clara, precisa ser mais transparente. Com relação a essa coisa de aceitar? Você falou acertar. Na coisa do acertar, tem também um processo de aceitar. Também tem um processo de aceitar. Tem um processo de aceitar, porque assim, geralmente esses acertos que ainda é preciso fazer, alguns precisam fazer, obviamente vem com questões do passado. Claro. Então, às vezes eu não consigo, eu já passei por isso. Então, esse processo é preciso que a gente aceite o que aconteceu ali, mas manifestar a não escolha. Então, tem uma frase, né, que a gente gosta muito do Axis, que é assim: não posso mudar essa situação, eu aceito, mas não escolho. Então, não escolher é dizer, eu estou aceitando essa situação, porque eu não posso mudá-la, mas não escolho. Eu escolho uma outra coisa para minha vida. E seguir em frente. Seguir em frente. Porque o processo da criação, do brilho, da luz, do nosso caminho, é a partir daqui para frente, tá? E não olhar para trás. Passou lá, aconteceu lá, estou com mágoa da minha família, ou de não sei quem, não sei quem. Foi uma experiência. Daquele momento que a pessoa estava naquele momento. E está tudo certo. No momento em que você diz, eu aceito, mas não escolho. Então, eu toco para frente. E também o que saiu assim foi, não sei, talvez até tivesse várias pessoas aqui, né? Tem pessoas que eu já sei que estavam aqui, que têm esses problemas, mas eu acho que tem outras pessoas que eu não sabia, mas que eu acho que talvez tenham o mesmo problema. Que é a questão, por exemplo, às vezes eu quero ser quem eu sou, mas eu tenho que negociar um pouco com minha família, tá? Então, é isso que também falou. Façam acordos, negociem e vão com calma, com suavidade, com amorosidade. Mesmo no trabalho, né? Às vezes a gente quer estar trabalhando em algum lugar, mas precisa mudar algumas coisas. Então, não perca o foco. Vá naquilo que você quer, mas vá com suavidade, falando, acertando, né? Para que as coisas fiquem harmoniosas. Então, assim, não é porque eu vou fazer o que eu quero e vou brigar com todo mundo para fazer o que eu quero. Se você fizer isso, não vai dar certo. Tá? Então, você quer o quê? Eu quero ser isto. Então, muito bem, vai em frente com isso. Né? Por isso, suponhamos que é um cara que passou 10 anos estudando, tá? Uma profissão médico, ou engenharia, ou qualquer coisa, e resolva ser cozinheiro. A família não vai aceitar. Mas o que pode se fazer? Vai negociando, vai negociando, vai negociando, até que numa hora essa aceitação vem. Porque, na verdade, quem não está aceitando isso não é a tua família, é você. É você que não está aceitando. Então, tem umas partes nossas que aceitam e que dizem, sim, eu quero fazer isso, mas tem outras partes que não. Né? É o que diz, você se sente culpado por ser quem você é. Né? Então, isso
foi apagado. Ou com vergonha. Ou com vergonha. Porque daí vem menos um montão de coisas. E um montão de outras coisas. Então, a proposta é essa, foi feito esse trabalho. Deixa o passado para trás e comece um novo momento. Tá? E sem culpa, né? E com aceitação mesmo, aceitando. E com transparência. Exato. Porque tem aquele ditado, né? Que a gente, por mais que a macaca se vista de seda, por mais que o macaco se vista de seda, o macaco não tem como. Então, por isso que às vezes a gente fica escondendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, e fica a vida inteira brigando com isso e escondendo esse processo, quando na verdade é muito mais fácil. É o síndrome do patinho feio mesmo. E você vê que quanto é importante se um daqui fizer aquilo que gosta, puxa a energia. Você puxa a energia para a tua família, porque as pessoas vão começar a ver outra espiral. É como que você muda a espiral, tá? Então você mudou você. E os que estão em volta de você também mudam. Tá? Então você ajuda as outras pessoas a mudarem. Então, se aquela pessoa, de repente, não todos os que estão aqui vão ter esse processo, né? Alguns vão ter que ser de outra maneira. Mas se um de vocês já começar a puxar e mudar, a coisa vai começar a mudar, né? E a família vai começar a mudar. E aí, esses são os novos caminhos, né? Para novas histórias, né? Inclusive, vem maneiras diferentes de trazer a prosperidade. Porque na Atlântida eram diferentes assim, a maneira de ganhar dinheiro. Completamente. Não era a maneira de ganhar dinheiro de hoje. E tinha uma tecnologia enorme. Enorme. Muito mais avançada da que nós temos hoje. Nós estamos hoje na Idade da Pedra, comparando com a tecnologia que tinha na Atlântida, na época. Então, por que então, você vê quanta coisa ainda a gente precisa chegar lá. Mas tem que se encontrar, ou tem que fazer o caminho, tem que encontrar o caminho, tem que sair do patinho feio, virar cisne, para descobrir todas essas coisas. E aqui, quantos dos que estavam aqui hoje, fazendo um processo desse parecido, poderão sair desses processos aqui de limitações? Tá? Então, isso... E aceitação também das coisas que não são boas, por exemplo, né? Aceitação da negatividade, aceitação das dificuldades. Porque quando a gente não aceita uma dificuldade, ela se torna muito maior. Então, se a gente aceita, ela é integrada, não tem mais que resistir. Porque enquanto a gente está se resistindo, é que vem todo o processo de luta, e de dor, e de sofrimento, e de tudo mais. Mas a partir do momento que você aceita aquilo, ele perde a função. Não tem mais o que fazer. E você não tem como, porque nós vivemos num mundo dual. Né? Vivemos num mundo que temos as duas coisas. Então, tem que aceitar o lado bom e aceitar o lado ruim. E aí, na hora que a gente está trabalhando com as duas energias, que as duas são boas, né? Porque em determinados momentos tudo é bom. Por exemplo, você vai dizer, os medos são ruins. Os medos não são ruins. Porque se você está caindo num precipício, é bom que você tenha medo. Para você não cair no precipício. Né? Agora, se você tem que voar, não pode ter medo, porque senão você não vai voar. Então, o medo é bom e é ruim. E tudo assim é bom e ruim. Né? Tudo tem o seu lado, né? Tudo tem o seu lado. Então, é isso. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Pôr as coisas em ordem, então foi colocada também uma energia disso, né? De colocar as coisas em ordem. Tudo que tem que estar fora da ordem tem que ser começado a colocar em ordem. E cada um vai saber o que tem que pôr em ordem, né? Na sua vida. E também foi feito um trabalho aqui para sair da estagnação, né? Porque tinha alguns aqui que estavam meio em estado de choque, né? Aquele processo estagnado. Eu vi um susto com determinadas situações que me aconteceram e parei. Então, para sair desse estado de estagnação e começar um movimento, tá? Mudar a energia, tá? E aí, nos próximos dias, nós também vamos, como nós chegamos hoje, né? Também vamos continuar. Então, a próxima dinâmica também vai ser aqui. Vai ser então, aqui aproveitem, porque vai ser a última. Daí a gente vai fazer e aí a gente já viaja para outro lugar, né?
E então também muito, muito, muito que isso vai ser a próxima dinâmica vai ser depois do Viaja Comigo. Então a gente já vai investigar um montão de coisas e vamos poder integrar em vocês tudo isso, né? Então vai ser bem bacana. E qual é o tema da semana que vem? Vai ser família? A família. Vai ser a família, tá? Família é o tema da semana que vem. Tá, então é para pôr a família, as relações familiares, para que elas entrem em harmonia, né? Porque é necessário, porque também tem essa coisa. Não adianta só uma pessoa entrar numa vibração mais alta. O que acontece quando uma pessoa fica numa vibração muito alta e outra pessoa da família não for trabalhada? Ela entra em desequilíbrio. Então, essa pessoa que está se trabalhando fica cada vez mais alta e a outra fica cada vez mais baixo. O que acontece? Dá choque e dá desentendimento. Tá? Então, por que a gente está trabalhando com a família e por que a gente também faz esse processo da dinâmica para que as pessoas comecem a colocar as famílias? Tá? Já que o custo dele é um portal e não é tão caro assim, não é uma coisa impossível de você poder fazer, né? Então, comecem a colocar as famílias. Você vê que interessante, porque nós tínhamos pensado em outro tema, né? Na semana que vem, e aí mudamos para a família na hora que a gente estava fazendo a dinâmica de hoje. E agora que eu estou percebendo, porque você vê, o povo da Atlântida é uma família. Ou seja, é a família, porque uma grande parte da humanidade passaram por essa encarnação nesse continente. O continente Atlântico era enorme. Então, é esse resgate do passado. É o resgate do passado, a aceitação de quem eu fui. Claro. Então, eu preciso resgatar todo esse processo para poder continuar em frente. Quantos de nós, ou seja, quantos de toda a turma que está por aqui, sente também como um vazio? Ainda que não seja, né, tipo, diagnosticado depressão ou o quê? Como um vazio. É porque falta resgatar processos esquecidos. É isso que nós vamos fazer aqui. Por isso que saiu a família. E também, quando é família, às vezes pessoas que são muito ricas, ou que ganharam muito dinheiro, ou que têm profissões ou coisas assim, e outros irmãos, não. Então, tem um desnível de famílias. Essa família, nenhum dos dois vai ser feliz. Porque a coisa tem que entrar no equilíbrio. Tá? Então, por isso que tem que colocar as famílias. Porque mesmo a prosperidade, quando a gente aceita a nossa família, e foi esse um dos temas daqui, é para integrar a família. É para colocar as coisas em ordem e trazer todos os seres da nossa família para esse lado também da prosperidade. Porque a prosperidade, ela não se dá um indivíduo sozinho. A prosperidade se dá em bloco. A prosperidade se dá no conjunto. E as famílias têm que trazer isso. E cada um faz a sua parte na família. E cada um faz a sua parte na família. Tá? Então, por exemplo, às vezes que pessoas, por exemplo, que tiveram épocas muito gloriosas, né? E depois se conectaram com alguma coisa dos antepassados, que tiveram grandes perdas e perderam tudo. Mas se você já conquistou dinheiro ou profissão, se você já conquistou isso, você pode voltar a tê-lo de novo. Onde está impedindo? Qual é a mentira que você está se contando que você não pode voltar a ter dinheiro? Né? Então, temos que acabar com esses altos e baixos. Temos que deixar as coisas mais em ordem, mais organizadas. E é, na verdade, na união das famílias que a gente vai conseguir fazer isso. E a família não é somente a família de sangue. É a família também espiritual. Claro. É encontrar a tua verdadeira família. Claro. Por isso que a gente está falando tanto hoje do processo da Atlântida, porque o povo, vocês que participam da dinâmica, ainda que a gente sabe que tem uns que entendem mais esse processo que a gente faz, outros entendem menos, de todo modo, o teu ser pede por um processo desse. Senão você não estaria fazendo isso aqui. Não. Estaria fazendo outra coisa. Jogando futebol lá, não sei, você pode jogar futebol depois. Ou fazendo qualquer coisa, tá? Mas é isso. Então, o ser pede um processo assim.
E nos lugares onde a gente vai também, né? Porque é o ser do lugar que chama a gente. Então, onde a gente chega, não fica pedra sobre pedra. Ainda bem que é um processo bom, não é um processo ruim. Então tá bom, acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então tá. Então já fica aí para a semana que vem o convite. Quem quiser participar, vai ser o assunto, o tema vai ser a família, tá? O último dia aqui nos Açores. O último dia nos Açores. Outra coisa que veio é uma questão de você ter tudo na tua mão. E você vê que essa ilha, você consegue, numa hora, eu acho que você consegue ter o domínio de toda a ilha. Né? Você consegue andar por toda a ilha. Né? E a ilha, o que é? Está no meio de onde? Do oceano, da água, que é a parte emocional. Então, você vê que se a emoção, ela começa a ficar mais positiva, porque tinha umas pessoas aqui que estavam uma coisa meio negativa, meio pessimista, né? Então, voar tudo isso, né? Sacudir tudo isso. Para quê? Para que realmente deixar o pessimismo de lado e ir em frente. Então, é muito interessante essas coisas. Mas é isso. Então, tá bom. Se vocês não entendem alguma coisa que a gente fala, não importa, tá? Mas, de qualquer maneira, deixem os seus comentários. A gente vai falando, porque talvez a gente não fale para vocês no WhatsApp, ou mesmo no YouTube. Mas, se vocês fizerem os comentários, não tem problema. A gente fala depois no próximo. E você vê, a próxima dinâmica vai ser aqui nos Açores. Mesmo que você não se inscreva, você pode participar ao vivo igual, pode participar dela, né? Pode assistir, depois. A gente está colocando, vai gravar, a próxima vai gravar também. Mas pode assistir, então não tem problema. Se você tiver alguma pergunta para fazer, faça a pergunta. Tá? Isso é interessante, porque às vezes a gente também fala mais em função do que vocês querem. Né? E se vocês não estão entendendo alguma coisa, também é legal para nós. Também é legal. Porque a gente, às vezes, está num processo que a gente... Para nós é normal. Para nós é normal o que a gente está falando, mas de repente para vocês não é. Tá? Então, quando preenchem a ficha, também podem fazer perguntas ali. Quando preenchem a ficha, podem fazer perguntas. E aí a gente, quando está vendo a ficha de vocês, já sabe. E já responde as perguntas. Tá bom? Eu acho que essa questão de perguntar pode ser muito legal. Pode ser um processo novo também para as explicações, porque as curas que a gente faz a cura. A cura vocês recebem igual, tá? Mas aquilo que a gente fala é uma outra coisa que sai da cura que foi feito, mas é um outro processo. É um comentário do processo que a gente faz. Do processo que a gente faz. Tá? Então, na verdade, o que a gente fala é uma cura e o que a gente faz por trás é outra cura. Tá? Por isso que ela é tão dinâmica. Se complementa. Tá bom? Então, tudo de bom. Então, tchau! Até quarta-feira!